Armando, seja bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Léo. Luiz Armando, então, né, sempre trazendo os comentários importantes também acerca da nossa política tocantinense e mais do que isso, né, debatendo com a gente também aqui esses assuntos importantes. Agora, o governador, né, a gente vai comentar agora sobre o Wanderley Barbosa. O governador Wanderley Barbosa reforça a gestão municipalista em encontro com os prefeitos e prefeitas, lembrando, né, que muitos desses prefeitos e prefeitas, o Luiz, são novos prefeitos, como por exemplo o caso aqui do Eduardo em Palmas, em outros locais prefeitos já experientes, como por exemplo a prefeita lá de Gurupi, mas nesse caso também a gente teve a participação da prefeita Cíntia, que não é mais prefeita, mas como você explicou ontem, ela ainda tem direito à participação nesses eventos. A prefeita, na verdade, ela participou, está participando, ela continua em Brasília ainda, porque ela é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, né? E esse encontro, essa espécie de seminário que o governo federal está realizando lá em Brasília, ele é destinado aos prefeitos eleitos e reeleitos no ano passado, né? Que na verdade, o governo federal quer mostrar aos prefeitos as linhas as opções que os prefeitos têm de recursos federais para aplicarem em seus municípios, né, Léo? Agora, Léo, tem um dado interessante. O governo federal encaminhou nos últimos 2 anos para o estado do Tocantins de transferências constitucionais e transferências discricionárias, aquelas transferências dos ministérios, algo em torno de 21 bilhões de reais nesses 2 anos, né? 2 anos e 1 mês aí, né? E aí para os prefeitos, né? Para as emendas, eles transferiram aí mais de 1 bilhão e 141 milhões, né? Que é um valor quase próximo do 1 bilhão e 171 milhões que foi repassado nos 4 anos do governo Bolsonaro. Sim. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, o estado do Tocantins, os municípios e o governo receberam aí de transferências do governo federal 29 bilhões de reais. Então, os municípios têm dinheiro, tiveram dinheiro e têm dinheiro, e não há motivo para reclamação, para movimentações políticas que o prefeito tem feito aí nesses últimos anos aí, nessa questão aí, especialmente na questão da reforma tributária. Então, o governo tem ido bem. Agora, eu acho que a rejeição de Lula, que Lula está tentando diminuir essa rejeição, essa desaprovação, na verdade, ela vem de um componente político ideológico, né? Porque a grande maioria dos deputados federais e senadores foi eleita pelos partidos de oposição ao presidente Lula, apesar do presidente Lula ter sido eleito, ter mais votos do que a corrente da direita, né? Uhum. Agora, ô Luiz Armando, nem Folha, nem outro vereador que foi eleito na chapa com ele, e sim um vereador que foi eleito na chapa concorrente, vamos dizer assim, e que aderiu depois de eleito. Então, Walter Viana assume a liderança, né, da Câmara aqui de Palmas, a liderança do prefeito na Câmara de Palmas. Nós conversamos com ele e a gente vai mostrar agora a entrevista, vamos ver as expectativas dele, depois a gente comenta sobre esse assunto também, né? Queria ver a sua opinião, a gente saber, é um vereador que não sei se tem essa experiência, mas vamos acompanhar, você conhece mais, a gente vai ver o que o Walter Viana conta de ter assumido, então, a liderança. Já está aqui com a gente? Pode rodar, então, a liderança da Prefeitura na Câmara de Palmas. É um sentimento de muita alegria, de muito orgulho e de responsabilidade. Receber o convite do prefeito Eduardo Siqueira Campos para ser o seu líder do governo aqui na casa me enche de muito orgulho e satisfação. Eu que sou um vereador novo, que vem dessa renovação que a Câmara Municipal de Palmas trouxe, né, que a sociedade palmense proporcionou nessa nova legislatura. Assumo com responsabilidade para fazer aqui na Câmara, né, o diálogo institucional do Poder Legislativo com o Poder Executivo. O nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos tem mostrado através da sua gestão, né, a boa vontade de fazer uma transformação em Palmas, assumiu com muitas dívidas da gestão passada, nós sabemos as dificuldades que ele tem e é necessário que nessa interlocução, nesse diálogo que vamos fazer entre o Parlamento e o Executivo Municipal, que nós possamos construir uma agenda positiva para Palmas, possamos encontrar soluções, fazer políticas públicas, unir esforços da Câmara com a Prefeitura para resolver as demandas do cidadão lá na ponta. Olha, a gente viu aí então a fala do Walter Viana, que é um recém-chegado na Câmara também, né, para esse mandato. E aí, Luiz, o prefeito, não sei se preferiu ou se não tinha opção, mas não colocou um experiente, vamos dizer assim, no Legislativo. E sim um dos recém
empossados como vereador? Eu acho, Léo, que aí está mais o componente partidário, né? O Eduardo preferiu agregar, né? Porque se ele tinha um cargo à sua disposição, que era a liderança do prefeito, e já tinha os vereadores que eram da base dele, os vereadores do PSDB, né? E do PP, que esteve com ele. Já estão ali então, juntos. Exato. Então ele preferiu, tudo indica, preferiu aumentar, agregar, trazer mais um para o barco, né? E entregou isso ao Walter Viana. Agora, o prefeito Eduardo, ontem, por exemplo, foi definido o bloco majoritário na Câmara de Vereadores, e lá foi escolhido, 8 partidos escolheram o ex-prefeito Casamassa, e vereador Casamassa, como líder desse bloco partidário, né? Então, são 12 vereadores de 8 partidos escolheram o Carlos Amasta como líder, né? Ou seja, vai encaminhar as votações na Câmara de Vereadores. E isso é outro ponto favorável ao prefeito Eduardo Siqueira, porque o Carlos Amasta tem sido aliado, tem defendido e muito a administração do prefeito Eduardo Siqueira, né, do PSB de Carlos Amasta. Então, assim, o prefeito assim compõe a Câmara e parece que agora tem uma certa maioria, uma certa tranquilidade ali na Câmara para aprovação de projetos, porque 12 vereadores ali, um bloco com 12 vereadores de uma Câmara de 23 vereadores, então é praticamente uma maioria ali, né? Somando mais 2 vereadores ali, ele pode até mudar a lei orgânica do município com tranquilidade. Inclusive, por falar em Amasta, né, nós temos agora uma fala do Amasta, porque ele fala, inclusive, sobre esse assunto e também, né, já sobre o apoio do prefeito Eduardo. Vamos ver. Ontem, às 18 horas, venceu o prazo para que a gente protocolasse a formação do bloco e a participação dos parlamentares dentro de cada uma das comissões. Isso já foi feito. Então, nós montamos o bloco da maioria. Eu fui escolhido, inclusive, como líder desse bloco da maioria, e a gente já passou para a presidência os nomes dos parlamentares que vão compor cada uma das comissões. E a gente espera que no dia de amanhã o presidente já monte essas comissões, porque, como você disse, o ano já começou. E, na realidade, nós estamos recebendo o salário ainda sem trabalhar, porque a Câmara ela só começa a funcionar efetivamente quando tem as comissões, porque os projetos de lei são enviados para comissões, para as diferentes análises e logo depois serem levados para plenário. Então, se espera que amanhã o outro bloco também já tenha composto os seus nomes, as comissões sejam lidas e que na quinta-feira você possa cobrar de um legislativo atuante. E é isso tudo que nós estamos esperando. Você tem interesse por algum específico, afinidade com alguma, finanças, CCJ? Como líder desse bloco de maioria, obviamente, tinha que ter um maior desprendimento e participar o mínimo possível para dar espaço para os outros 11 vereadores que também pudessem participar. Então, fiz questão de participar como membro da Comissão de Urbanismo. Todos sabem a luta, a briga que eu tenho para que essa cidade seja fantástica, e isso passa justamente com que a lei do uso do solo, toda essa discussão do futuro da cidade passa por essa comissão. Todas são importantes, mas para mim especificamente participar do urbanismo traz um ingrediente a mais. Bom, ouvimos aí, né, o vereador Amasta agora como líder de um bloco envolvendo outros partidos, mais vereadores. Isso deixa o Amasta com mais... Musculatura, mais força com mais política, musculatura claro, na Câmara. Claro. Inclusive, apesar dele dizer, não, tem que deixar os outros também, mas ele é o protagonista nesse caso. Veja bem, ele é o líder, ele encaminha a votação, então ele fica muito forte na Câmara Municipal. Na verdade, é um cargo até maior do que o líder do prefeito. Ah, né? é? O líder do prefeito apenas é uma cadeia de transmissão do prefeito. Ele Sim. chega na Câmara, o prefeito mandou esse projeto aqui. Agora, o líder do bloco, ele encaminha a votação dos vereadores, ou seja, positivo ou negativo, sim ou não, aprova ou não aprova, né? Então, é uma posição muito forte, né? Conseguiram aglutinar, né? É muito difícil aglutinar 8 partidos assim num bloco, né? Numa Câmara desse tamanho. Então, ele conseguiu realmente essa unanimidade para ser o líder desse bloco. Ele é aliado do Eduardo Siqueira. Agora, ele tocou num ponto interessante aí, que ele vai integrar. Hoje de manhã já foi líder das comissões, então já está em outra sessão. E aí ele vai cuidar da comissão de urbanismo ali, porque inclusive ele, no mandato dele de prefeito, que foi aprovada uma alteração no plano diretor. Então ele conhece muito bem disso aí. Aquela região ali próximo do Machado ali foi modificada ali
na administração dele. E agora as pessoas querem regularizar aquela área ali, principalmente aquela área ali às margens da BR-02, da antiga TO-050, né? Que as pessoas começaram ali a fazer empreendimentos, né? E estão ainda ali, aquela área ainda não pode ter empreendimentos. Por isso que a chiadeira no ano passado, que assim já atrasou no encaminhamento desse plano, desse novo projeto, desse plano de urbanismo aí da cidade, que agora o prefeito pediu de volta e deve devolver agora, já sob a responsabilidade de Amasta, para encaminhar a discussão. Agora, Luiz Armando, já dá para saber, você que acompanhou vários mandatos, assim, legislaturas, quem são, né? Se tiver quem são, no plural, os destaques, vereadores destaques, com voz aguerrida, ou não deu tempo ainda da gente saber, aquele que vai protagonizar na tribuna, ou ainda não? Parece que são todos assim meio que pacatos, né? São meio pacatos. Agora eu acho, Léo, que a Mariquete, né? Uhum. Ela tem uma verve, ela tem uma retórica muito forte para o discurso. No momento certo, até que vai aparecer. E também a vereadora do PT, que chama agora de Somos, né? Eles são muito aguerridos. É o mandato coletivo. Então, eles são muito aguerridos, né? Eu creio que esses dois polos lá vão aparecer muito nessa legislatura, apesar de que esses partidos eles são aliados do prefeito Eduardo Siqueira, né? Uhum. A gente esperava aí, por exemplo, que o Rubens Uchoa fosse entrar aí batendo no Eduardo Siqueira, né? Mas não entrou, ele entrou já defendendo Eduardo Siqueira. Então, por enquanto, ainda é muito cedo para você avaliar disso aí. Mas tem muita gente lá que pode ser contrário a Eduardo. Tem o filho do deputado federal Eduardo, Eli Borges, né? Uhum. Walter Borges, né? Sim. Ou seja, ali pode ser um pomo de discórdia ali nessa questão, que ele foi ferrenho defensor da Janade Valcari, né? Tem o próprio Marilon Barbosa, que é do Republicano, porque ele também tem uma retórica muito forte. Ou seja, o fato é que está em início de legislatura e início de mandato, tudo beleza, né? Tudo é um paraíso, né? Mas na hora que o prefeito começar a atrasar o pagamento de emendas individuais, né? Começar alguns projetos que que ele prometeu para a Câmara, e ele começar a atrasar esse projeto, que vai atrasar porque tem pouco dinheiro, né? Sim. E aí vai começar o debate. É interessante o debate, né, Léo? Porque não pode ter essa hegemonia entre executivo e legislativo. O legislativo está ali realmente para cobrar do executivo. Então, toda a hegemonia ela é prejudicial à população. Como temos muitos marinheiros de primeira viagem também, então a gente vai conhecendo eles ali, sim, na medida que as pautas forem de fato avançando. Tem vereador que nem abriu a boca ainda. Uhum. E agora com esse aumento de vagas lá, né, o aumento de cadeiras, ainda estão buscando, tem uns que estão buscando gabinete ainda. Estão buscando gabinete, então realmente eles têm que, vamos ver a cor da voz deles, né? Por enquanto vai prevalecer aqueles veteranos que têm mais coragem, né? Tem uns que não sabem nem pegar no microfone ainda, sim, né? Bom, olha, a gente vai falar agora, voltar a falar do PSDB, já que ontem nós antecipamos aqui que o Partido da Social Democracia Brasileira, né, sinalizou, né, uma possível fusão de partido, e o Luiz Armando até disse que surgiu o boato de que ele deixaria de existir, explicou bem pra gente, mas eu tenho uma reportagem que a nossa equipe preparou direto de Brasília e você acompanha com a gente agora. O partido que governou o país entre 1995 e 2002, sob a liderança de Fernando Henrique Cardoso, vem perdendo protagonismo ao longo dos anos. Agora discute formas de garantir a sobrevivência dos ideais, ou pela fusão ou pela incorporação por outra legenda. O conjunto prefere mais a fusão, mas isso não é algo absolutamente intransponível, né? Desde que as eleições acabaram, segundo turno, nós começamos a conversar, a movimentar as nossas discussões internas. Criado no contexto da redemocratização, o PSDB na década de 1990 cresceu gradativamente. Com o FHC no Planalto, chegou a ter a segunda maior bancada na Câmara. A sigla figurou como antagonista do Partido dos Trabalhadores por décadas, inclusive nas disputas seguintes para a presidência, com nomes como José Serra, Geraldo Alckmin e Aécio Neves. Mas o espaço nas últimas eleições foi diminuindo e o tucano, símbolo da legenda, alçou voos cada vez menores. O Plano Real foi o que aconteceu de mais importante na história recente do Brasil. Acabou com a inflação, criamos uma nova moeda, o Brasil mudou. Mas de lá para cá muita coisa aconteceu. O PSDB se fragilizou,
Hoje tem uma bancada de 13 deputados e 3 senadores e busca aí o melhor modo de continuar defendendo aquilo que sempre defendeu. Apesar das conversas com vários partidos, os mais bem cotados são o PSD e o MDB. Se o PSDB se unir ou for incorporado por uma dessas siglas, terá a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, o que influencia diretamente na divisão de recursos dos fundos partidário e eleitoral, como também no tempo de rádio e TV durante as campanhas. Para este cientista político, o enfraquecimento do PSDB passa pelo envolvimento de nomes do partido com a Lava Jato, o que abriu espaço para a ascensão do bolsonarismo. E aí, esse mesmo partido se viu tragado, a partir ali de 2015, 2016, né, pelo dilúvio da Lava Jato. E foi jogado, né, na vala comum dos partidos do assim chamado sistema. E aí ele conseguiu, sendo identificado com esse sistema, com o establishment político, que foi muito atingido naquele momento, se tornar um partido que já não era mais atrativo para aqueles que também viam no PT parte do establishment e se opunham a ele. O presidente do partido aposta na movimentação para trazer alternativas ao país nas próximas eleições. O objetivo é a gente ter um bom projeto para o Brasil no centro democrático. Um projeto absolutamente coerente com a expectativa dos brasileiros, debatido com a sociedade e que possa fazer a diferença nessa polarização que, na minha opinião, emburrece muito o debate político. Quando se perde um partido como o PSDB, eu acredito que é isso que se perde, né? Se perde um polo com capacidade de formulação na política brasileira, né? E aí a gente fica mais frágil do ponto de vista do nosso sistema partidário. Bom, Luiz Armando ontem chegou a antecipar para a gente, né, que uma das possibilidades seria uma fusão com o partido... Léo, eu estou discutindo o PSD e o MDB. Né? Você já descogitou os dois, né, praticamente? Não, nem foi eu que descogitei, né? O Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, deu declarações à imprensa nacional que não aceita fusão. Ele aceita incorporação. Incorporação é diferente de fusão. Incorporação seria todo mundo do PSDB passar a ser PSD. Ou seja, acabava o nome PSDB. Todo mundo passava, seria do PSD. Ou seja, a Aécio Neves seria do PSD. Cíntia Ribeiro seria do PSD, que é o partido de Gilberto Kassab. E a fusão seria os dois partidos se uniriam e eles, dessa união, sairia um novo partido com um novo nome. Só que nós somos dois presidentes pleiteando a vaga. Não, mas aí tem a regulamentação para isso. Sim, ou seja, dos dois retira-se uma comissão executiva que faz uma eleição para a executiva definitiva do novo partido e se registra no TSE. É assim. Então, no PSD o PSD já disse que não. Agora, a discussão é se o MDB aceitaria voltar a unir com o PSDB, porque o PSDB é uma costela do MDB. Ele nasceu da dissidência dos acadêmicos de São Paulo, de Fernando Henrique, Franco Montoro, né? Eles racharam com Ulisses Guimarães. E aí ficou o MDB e aí eles criaram o PSDB. Então agora resta saber se eles voltariam a aceitar a fusão e aí se o MDB aceitaria mudar de nome. O MDB e o PSDB criariam uma nova sigla. De repente eles criam aí uma PSDB-MDB, alguma coisa por aí. Então, mas aí você estaria fazendo um revisionismo na história. Porque o MDB, ele tem uma história da luta democrática, lá de 64, o MDB. E o PSDB não, o PSDB é da década de 90, né? Aí é saber se os modebas aceitariam simplesmente acabar com esse nome MDB. Inclusive tem um desafio para você aqui. Falar de liderança local, nós teríamos Cíntia Ribeiro, no PSDB, hoje presidente. E nós temos Alexandre Guimarães, presidente do MDB. Um dos dois ficaria não sem partido, mas sem liderança, sem força. O poder acabaria. Aí o Alexandre Guimarães do MDB aqui é ligado ao Vanderlei Barbosa. Então você já imaginou a Cíntia com o Vanderlei Barbosa novamente? Porque o Alexandre Guimarães ele é aliado, ele é da base de Vanderlei, está defendendo inclusive a candidatura de
de Amélio Kaiser a governador do estado. Sim. Então, ia virar uma salada indigesta. E eu creio que isso não acontece porque os tucanos eles são muito vaidosos. A mim me parece que o PSDB está fazendo colocando essa questão na agenda política do dia apenas para poder movimentar a militância, para dar uma aquecida aí, porque ele saiu